Capítulo 5. Quando chegaram ao motel, Jéssica já estava lá e por isso foi Jor. Ele levantou-se quando Charlie entrou. Eu estava preocupado com você. Eu pensei que talvez eu poderia dormir no chão. Ele esperou nervosamente para a reação dela, como se tivesse realizado somente ao vê-la de que ele pode ter ultrapassado seus limites. Em outro dia, em outro lugar, Charlie poderia ter sido incomodado por sua preocupação excessiva. Mas aqui, no furacão, ela estava feliz de tê-lo. Todos nós devemos ser juntos, pensou ela, que é mais seguro. Ela não estava realmente com medo, mas mal-estar ainda se agarrou a ela como teias de aranha, e presença de John tinha sido um calmante desde que chegou. Ele ainda estava olhando para ela, à espera de uma resposta, e ela sorriu para ele. Contanto que você não se importa partilha no chão com Jason, disse ela. Ele sorriu. Apenas me deixe ter um travesseiro e eu vou ficar bem. Marla tirou-lhe um, e ele estendeu elaborada, colocou-a no chão, e se deitou. Todos eles foram para a cama quase imediatamente. Charlie estava exausto. Agora que seu prejuízo tinha sido limpo e ligado, a adrenalina da noite tinha deixado seu corpo em tudo uma vez, deixando drenado e um pouco instável. Ela nem sequer se preocuparam em mudar pijamas, apenas caiu na cama ao lado de Jéssica, e estava dormindo em segundos. Charlie acordou logo depois do amanhecer, quando o céu ainda estava pálido e um pouco de rosa. Ela olhou ao redor da sala. Os outros não seriam por horas, ela suspeitava, mas ela estava alerta para tentar desvanecer-se de volta para o sono. Ela agarrou os seus sapatos, e, passando por cima Jason e corpos de João de dormir, ela foi para fora. O motel foi criado um pouco caminho de volta fora da estrada, árvores densamente espalharam ao redor e por trás dele. Charlie sentou-se no meio-fio para colocar os sapatos, perguntando se ela poderia ir para um passeio na floresta, sem se perder. O ar estava fresco, e ela se sentiu renovado pela breve noite de sono, energizado. Seu braço ferido. Uma dor pulsante que manteve chamando sua atenção, mas não tinha sangrado através das ataduras, e Charlie normalmente encontrado mais fácil para ignorar a dor, quando ela sabia que ela estava não em perigo a partir dele. As madeiras foram convidativas, e ela decidiu arriscar-se perder. Como ela estava prestes a levantar, John sentou-se ao lado dela. Bom dia, disse ele. Suas roupas estavam amarrotadas de sua noite no motel andar, e seu cabelo estava uma bagunça. Charlie conteve uma gargalhada. O que ele disse? Ela sacudiu a cabeça dela. Você parece um pouco como seu velho hoje, disse ela. Ele olhou para si e deu de ombros. O hábito não faz o homem. O que você está fazendo acordada tão cedo? Eu não sei, não conseguia dormir. E se você? Alguém pisou em mim. Charlie fez uma careta. Desculpe, disse ela, e ele riu. Estou apenas brincando. Eu estava acordado. Eu estava indo para ir para uma caminhada, disse ela, apontando para a linha de árvore. Lá fora, em algum lugar. Você quer vir? Sim, definitivamente. Eles se dirigiram para a floresta, e John ficou para trás por um momento e subrepticiamente redobrado sua camisa, tentando suavizar as rugas. Charlie fingiu não notar.
Não havia nenhum caminho, e assim eles fizeram o seu caminho por entre as árvores a esmo, olhando para trás de vez em quando para ter certeza de que ainda poderia fazer o estacionamento do motel. John tropeçou num galho caído, e Charlie estendeu a mão com o braço bom para pegar antes que ele caiu. Obrigado, disse ele. Braço forte, também. Ela sorriu. Bem, você me pegou ontem, por isso é justo que eu pegá-lo de volta. Agora nós somos mesmo, disse ela. Ela olhou ao redor. O motel foi mal à vista, e ela sentiu escondido, protegido por bosques. Ela podia dizer qualquer coisa aqui, e seria tudo certo. Ela recostou-se contra uma árvore, pegando de braços cruzados na casca atrás dela. Você sabe, Fred não foi o primeiro restaurante. Ela disse que de repente, surpreendendo a si mesma, John olhou para ela com curiosidade, como se não tivesse ouvido muito dela. Ela não quis dizer isso de novo, mas ela se forçou a Fred. Ele não foi o primeiro restaurante do meu pai. Havia um Dinner, um menino pequeno. Foi antes de minha mãe deixou. Eu não tinha ideia, disse John lentamente. Onde estava? Eu não sei. É uma daquelas memórias de quando você é criança, você conhecer. Você só lembrar das coisas que estão bem perto de você. Lembro-me do linóleo no chão da cozinha, foi esse padrão de diamante preto e branco, mas eu não me lembro onde o restaurante era, ou o que foi chamado. Sim, disse Jó. Pegamos um período de férias a um parque temático, quando eu era como 3, e tudo que eu lembro é o banco de trás do carro. Então eles estavam lá? Sua voz caiu um pouco mais calmo quando ele disse isso, quase reflexivamente. Charlie assentiu. Sim. Houve um urso e um coelho. Eu acho. Às vezes, os detalhes se misturam na minha cabeça. Eles não são como memórias normais, disse ela, precisando que ele entendesse defeitos da história antes que ela lhe disse o resto. É como quando você tem um realista sonhar, e de manhã você não tem certeza se isso realmente aconteceu ou não. É apenas impressões, pequenos pedaços de tempo. E, ela parou. Ela não estava explicando, certo? Ela estava escolhendo todas as palavras erradas. Ela estava chegando muito para trás em sua memória, um tempo quando ela não falara ainda. Era um momento em que ela não tem palavras para nomear as coisas que ela viu, e agora, quando ela tentou recuperá-las, as palavras nunca poderia estar certo. Ela olhou para Jó. Ele estava olhando para ela com paciência, esperando por ela para ir em frente. Ela queria dizer-lhe esta história de sua vida que ela nunca tinha dito. Não era mesmo uma história, não realmente, apenas algo que incomodava na borda de sua mente, algo piscando por acaso no canto do olho. Ela não estava totalmente certa de que era real, e por isso ela não disse a ninguém. Ela queria dizer a John, porque ela queria falá-lo para outra pessoa, e porque ele olhou para ela com olhos confiantes e ela sabia que ele iria ouvir e acreditar nela. Porque ele se importava com ela há muito tempo, porque ele tinha apanhado quando ela caiu, e ele veio aqui para dormir e vigiar toda a noite. E, pensou pragmática parte, um pouco cruel dela, porque ele não fazia parte de sua vida real. Ela podia dizer-lhe isso, dizer-lhe qualquer coisa, e quando voltou para casa, ele poderia ser como se não tivesse nunca aconteceu.
Ela queria tocá-lo. De repente, temos a confirmação de que ele era realmente lá, que este não era outro sonho. Ela estendeu a mão para ele, e, surpreso, mas feliz, ele tomou. Ele ficou onde estava, como se temesse que a mudança para mais perto iria assustá-la. Eles ficaram assim por um momento, e então ela soltou, e ela disse. E a história do jeito que ela falou isso em sua cabeça, as memórias de uma criança pequena de mistura com as coisas que ela tinha chegado a entender como ela cresceu. Havia um outro restaurante, rústico e pequeno, com panos vermelhos no xadrez às mesas, e uma cozinha que você poderia ver dentro da área de refeições, e eles todos estavam lá junto. Seu pai e sua mãe e nós. Quando Charlie foi muito, muito jovem, ela nunca foi sozinho. Houve Charlie, e havia um menino tão perto. Charlie, lembrando que ele era como lembrar de uma parte de si mesma. Elas eram sempre juntos. Ela aprendeu a dizer que antes de ela aprendeu a dizer e eles jogaram juntos no chão da cozinha, às vezes tirando fotos enquanto se esconde debaixo de uma mesa de madeira dura. Lembrou-se do arrastar de pés e os sombras de clientes que anda perto. Luz foi quebrado por um fã de giro lento e jogado pelo chão em fitas. Ela se lembrou do cheiro de um cinzeiro, e o farto riso dos adultos perdido em uma boa história, enquanto seus filhos brincavam. Muitas vezes ela iria ouvir a risada de seu pai quando de um canto distante como ele conversou com os clientes. Quando Charlie imaginou-o rir assim agora, foi com um pouco de dor, um sentimento de sucção no centro do peito, porque seus olhos estavam brilhantes e seu sorriso era fácil, e porque ele queria que todos eles sejam uma parte do restaurante, para partilhar o seu trabalho livremente. Porque ele não tinha medo de deixar seus filhos vaguear e explorar. Ele ainda estava intocado pela dor, e assim, enquanto ele parecia um pouco com o pai que ela realmente lembrei, eles não eram o mesmo homem. Charlie estava olhando para o chão enquanto falava, na terra e pedras e rachado restos de folhas, e sua mão estava em sua volta, tirando a casca da árvore. Será que machucou a árvore? Ela pensou, e forçou as mãos dela, a atá-los na frente dela. O restaurante foi aberto até tarde da noite, e por isso, quando eles começaram a vacilar, Charlie o menino iria rastejar na despensa com cobertores e brinquedos de pelúcia para dormir até a hora de fechar. Lembrou-se de usar sacos de farinha como travesseiros, grandes sacos quase tão longos quanto eles eram altos. Eles teriam de aconchegar-se juntos e sussurro palavras de absurdo que significavam coisas profundas só para os dois, e Charlie deriva em sono, meio escutando os sons quentes do restaurante, o tinir de pratos e o murmúrio da Grosvenor Talk, e o som do urso e do coelho, como eles dançaram suas músicas repique. Eles amavam os animais, o urso marrom amarelada e o coelho de correspondência, que vagou o restaurante, dançando e cantando para os clientes, e às vezes apenas para Charlie do menino. Eles às vezes movido rigidamente e mecanicamente, e às vezes com movimentos fluidos humanos, e enquanto o menino gostava dos animais melhor quando eles agiram como pessoas, Charlie gostava deles por outro caminho. Seus movimentos empolados, a sua olhos sem vida, e suas falhas ocasionais fascinava. Eles agiram vivo, mas não eram.
O estreito, ainda sem fundo, abismo entre essas coisas, vivos e não vivos, encantado ela, embora ela nunca teria sido capaz de explicar o porquê. Eu acho que eles estavam trajes, disse Charlie agora, ainda olhando para o chão. Os animais não foram sempre robôs. O urso e o coelho eram trajes, e às vezes as pessoas usavam, e às vezes meu pai colocá-lo em um de seus robôs, e você poderia sempre dizer que foi, pela forma como eles dançavam. Charlie parado. Havia mais, mas ela não conseguia falar. Havia algo mais que a fez bloquear sua mente e forçar a memória longe, a parte que a fez dispostos a pedir a tia Jane por respostas, porque ela era medo do que essas respostas possam ser. Charlie não se atreveu a olhar para John toda vez que ela estava falando, olhando-se apenas com o solo, em suas mãos, em seus tênis. Agora ela olhou para ele, e ele estava extasiado, parecendo quase estar segurando a respiração. Ele esperou, não querendo falar até que ele tinha certeza que ela estava acabada. Isso é tudo que eu lembro, disse ela, finalmente, mesmo que fosse uma mentira. Espere, quem era o menino? Disse Jó. Charlie balançou a cabeça, frustrado que ele não tinha entendido. Ele era meu, disse ela. Quero dizer, ele era meu irmão. Éramos o mesmo. Ela estava falando infantilmente, como se a memória tivesse tomado conta dela, obrigando-a a regredir. Ela limpou a garganta. Desculpe, disse ela, falando mais devagar, tentando escolher o seu palavras com cuidado. Eu acho que ele era meu irmão gêmeo. Ela viu John abrir a boca, prestes a fazer a pergunta. O que aconteceu com ele? Mas deve ter havido algo em seu rosto, aviso alguma coisa, porque ele realizou de volta, e disse, em vez disso, você acha que o lugar estava por aqui? Quer dizer, eu acho que poderia ter sido em qualquer lugar. Outro estado, mesmo. Eu não sei, disse Charlie lentamente, olhando sobre os ombros, depois para as árvores. Isso tudo parece o mesmo. Parece que eu poderia andar em qualquer esquina e poderia estar lá. Sua voz começou a quebrar. Eu quero encontrá-lo, acrescentou ela, de repente, e assim como ela disse, era o que ela queria fazer. Bem, o que você se lembra disso? John disse com entusiasmo, quase longínquo, como um cão ansioso em uma ligação. Ele deve ter ficado morrendo de vontade de ir à procura a partir do momento que ela mencionou o lugar. Charlie sorriu, mas balançou a cabeça. Eu realmente não me lembro muito, disse ela. Eu não sei quanto ajuda que puder na verdade ser. Como eu disse, as coisas que eu lembro são apenas pequenos pedaços, eles não são informação. É como um livro de imagens. Ela fechou os olhos, tentando ver o lugar em seu olho da mente. O chão balançava. Ela levantou a cabeça como o pensamento tornou-se claro. Um trem? Ela perguntou como se John saberia. Lembro-me este som estrondoso todo dia. Foi o maior som que eu já tinha ouvido. Eu não quero dizer alto, eu quero dizer que você poderia senti-lo em todo o seu corpo, como se fosse surdo direita através de seu peito. Deve ter sido perto de algumas faixas depois, certo? Disse Jó. Sim, disse Charlie com uma centelha de esperança. Havia uma árvore na frente, ela prosseguiu.
Parecia um velho monstro irritado, curvado para frente e encarquilhado, com dois gigantes galhos retorcidos chegando como braços. Sempre que saímos para a noite, eu escondia minha rosto na camisa do meu pai, então eu não teria que o ver como nós caminhamos nas proximidades. O que mais? Disse Jó. Se há lojas, restaurantes ou outros. Não. Quer dizer, eu não penso assim. Eu sinto muito. Ela coçou a cabeça. Foi-se. Não é suficiente, disse John, um pouco frustrado. Pode ser em qualquer lugar, um trem e uma árvore. Deve haver algo mais que você possa lembrar. Qualquer coisa. Não, disse Charlie. Quanto mais ela se empurrou para lembrar, o mais difícil ficou. Ela estava agarrando cegamente, e foi como tentar se apossar de criaturas vivas, como se memórias viu chegar, e fugiu. Ela jogou fora fragmentos, como ela conseguiu pegá-los. As toalhas de mesa, vermelho e branco marcada, e feita de tecido real, não de plástico. Lembrou-se agarrando em um instável em seus pés, e todo o ajuste da tabela caindo em cima dela, placas e vidros estilhaçando ao redor dela enquanto ela cobriu sua cabeça. Charlotte, você está bem? Sua voz de pai parecia mais clara do que nunca. Houve um floorboard disque aqui no canto da lanchonete que Charlie gostava de empurrar, tornando o cante como se fosse música e foi tomada. Havia uma mesa de piquenique para fora de volta para onde eles costumavam se sentar ao sol, uma perna dele afundando no chão macio. Havia a música que seus pais costumavam cantar no carro quando voltavam para casa de uma viagem. Elas explodiriam quando eles foram um pouco longe de casa. Em seguida, começar a rir, como se eles haviam feito algo inteligente. Não é nada útil, disse Charlie. Apenas coisas criança. Ela sentiu um pouco vertigens. Ela tinha passado tantos anos evitando essas memórias. Sua mente recuou de distância como se de cobras. Tendo feito isso, sentiu-se estranho, e um pouco culpado, como se ela tivesse feito algo errado. Mas ela também sentiu algo que poderia ter sido alegria, no coisas que nunca se permitiu pensar. As memórias da época eram inseguros, havia armadilhas e ciladas forjado em sua própria substância, mas havia precioso coisas entre eles. Desculpe, disse ela. Eu não me lembro mais. Não, isso é realmente impressionante. Eu não posso acreditar que você se lembre que, longe de volta para tudo, disse ele. Eu não tive a intenção de empurrá-lo, acrescentou um pouco timidamente, em seguida, olhou pensativo. Qual foi a música? Eu acho que era mesmo que dançam para Fred, disse Charlie. Não, aqueles com seus pais cantavam no carro. Oh, ela disse. Eu não sei se eu me lembro. Não foi realmente uma canção, você conhecer? Foi apenas uma pequena linha. Ela fechou os olhos, imaginando o carro, tentando imaginar as costas das cabeças de seus pais, como se ela ainda estivesse no banco de trás. Ela esperou, confiando em sua mente para dar-lhe para cima, e depois de um momento, ele fez. Ela cantarolou apenas 6 notas. Estamos de volta em harmonia, ela cantou. E eles, você sabe, harmonizar, ela acrescentou, envergonhado por seus pais de até agora. A expressão de John estava em branco para um momento que as palavras no início pareciam sem sentido, mas, em seguida, seus olhos brilharam com a promessa.
Charlie, há uma cidade ao norte de aqui chamado de New Harmony. Foi tudo o que disse por um momento. Ela ouviu as palavras em sua cabeça, querendo que eles para detonar uma inspiração, uma viagem de memória, mas não o fizeram. Eu sinto que deve tocar um sino, mas isso não acontece, disse ela. Desculpa. Quero dizer, não sou errado, mas não parece certo também. Ela estava desapontada, mas John ainda tinha aquele olhar pensativo no rosto. Vamos lá, disse ele, estendendo a mão. Charlie limpou o rosto e deu uma respiração instável, em seguida, olhou para ele. Ela assentiu com um sorriso exausto e ficou com ela pés. Devemos esperar para que todos possam acordar? John disse que quando eles saíram para o estacionamento após uma caminhada de volta. Não, disse Charlie, com veemência inesperada. Eu não quero todo mundo lá para isso, acrescentou ela em tons mais suaves. Apenas o pensamento de todo o grupo que vai ao longo feito ela ansiosa. Era muito arriscado, muito particular. Ela não tinha ideia do que pode encontrar, ou o que poderia fazer com ela, e ela não podia suportar a ideia de fazer essas descobertas com uma audiência. Tudo bem, disse Jó. Só nós, então. Somente nós. Charlie entrou e pegou as chaves do carro, movendo-se lentamente de modo a não perturbar os outros. Como ela estava voltando para a porta, Jason se mexeu e abriu seus olhos, olhando para ela como se ele não tinha certeza de quem ela era. Ela colocou um dedo para ela lábios. Ele balançou a cabeça sonolenta e fechou os olhos novamente, e ela correu para fora da porta. Ela jogou as chaves para John, e entrou no lado do passageiro. Há um mapa aqui, disse ela, empurrando a porta-luvas. O mapa caiu em meio a uma pilha de mão-aquecedores e rações alimentares de emergência. Sua tia ataca novamente. John sorriu. Charlie segurou o mapa a apenas algumas polegadas de seu rosto. New Harmony estava perto, nem mesmo 1 hora de distância. Pense que você pode navegar? Ele perguntou. Aí, capitão. Disse Charlie. Vire à esquerda para fora do lote. Obrigado, ele disse ironicamente. Eles dirigiram de volta através da cidade, e saiu pelo outro lado, as casas mais longes e mais distante entre como eles foram. Cada um ficou solitário, ligados apenas pelo poder flacidez linhas. Charlie observou os postes e os fios de mergulho, repetindo hipnoticamente como se eles iriam continuar para sempre, então piscou, quebrando o feitiço. À frente deles, a montanha se levantaram antiga e escura contra o céu azul claro. Eles pareciam mais sólida que qualquer outra coisa em torno deles, mais real, e talvez eles eram. Eles tinham estado aqui, assistindo, muito antes de as casas, muito antes de as estradas, e eles estariam aqui há muito tempo depois que eles foram todos embora. Bom dia, disse John, e ela olhou para ele, rasgando o olhar da vista. Sim, disse Charlie. Eu meio que esqueci como é bonito aqui fora. Sim, disse ele. Ele ficou quieto por um momento, então olhou para os lados, e Charlie não poderia dizer se ele estava sendo tímido ou apenas manter seus olhos na estrada. É estranho, ele disse finalmente. Quando eu era criança, as montanhas meio assustada-me, especialmente quando nós estávamos dirigindo no escuro, eles eram como uma fera monstruosa pairando sobre nós.
Ele riu um pouco, mas Charlie não o fez. Eu sei o que você quer dizer, disse ela, então ela sorriu para ele. Eu acho que eles são praticamente apenas montanhas, no entanto. Ei, disse ela, de repente, você nunca me contou que sua história era sobre. Minha história? Ele lançou os olhos para ela de novo, um pouco nervoso. Sim, você disse que tem uma história publicada, sobre o que era? Quero dizer, era apenas uma pequena revista, apenas local, disse ele, ainda relutante. Charlie esperou e, finalmente, ele continuou. É chamado Telltale Love House. As suas sobre um menino, ele disse, ele é 10 anos de idade. Seus pais estão lutando o tempo todo, e ele é com medo que eles vão se divorciar. Eles lutam, e ele ouve-los dizendo terrível coisas uns aos outros, e ele se esconde em seu quarto com a porta fechada, mas ele ainda pode ouvir eles. Então ele começa a olhar para fora da janela, na casa do outro lado da rua. Eles tipo de manter suas cortinas abertas apenas o suficiente para que ele possa vislumbrar no interior, ele vê-los ir dentro e fora da casa, esta família, e ele começa a fazer-se historias sobre eles, imaginando quem eles são e o que fazem, e depois de um tempo eles começam a se sentir mais real para ele do que sua própria família. Ele olhou para Charlie de novo, como se estivesse tentando avaliar sua reação, e Charlie sorriu. Ele continuou. Então, chega o verão, e sua família vai embora por uma semana, e é miserável, e quando eles voltarem, a família na casa do outro lado da rua se afastou. Não há mais nada, apenas um sinal de venda pendurado na frente. Charlie assentiu, esperando que ele continuasse, mas ele olhou para ela um pouco timidamente. Isso é o fim, disse ele. Oh, ela disse. Isso é muito triste. Ele deu de ombros. Eu acho. Eu estou trabalhando em algo feliz agora, embora. O que é isso? Ele sorriu para ela. É um segredo. Charlie sorriu de volta. Era bom estar aqui, bom apenas estar dirigindo para fora o horizonte. Ela dobrado a janela para baixo e colocou o braço para fora no ar, aproveitando a sensação do vento impetuoso. Não é vento impetuoso, que somos nós, pensou. E você? Disse Jó. E quanto a mim? Disse Charlie, ainda alegremente a jogar contra o vento. Vamos lá, o que é a vida de Charlie como nos dias de hoje? Charlie sorriu para ele e puxou seu braço de volta para o carro. Eu não sei, ela disse. Pretty chato. Havia uma parte dela que não queria dizer a ele, para a mesma razão pela qual ela o queria com ela agora. Ela não queria que sua nova vida para misturar com o velho. Mas John tinha lhe dito algo real, algo pessoal, e ela sentiu como se devia a ele o mesmo em troca. Está tudo bem, disse ela, finalmente. Minha tia é legal, mesmo que ela por vezes, olhe para mim como se ela não é certeza de onde eu vim. Multa da escola, tenho amigos e tudo isso, mas isso é tão temporário. Eu tenho mais um ano, mas eu sinto como se eu já fui. Foi para onde? Perguntou John, e Charlie deu de ombros. Eu gostaria de saber. Faculdade, eu acho. Eu não tenho certeza do que vem a seguir. Ninguém nunca sabe o que vem a seguir, eu acho, disse ele. Faça você. Ele deteve-se, mas ela o cutucou. Eu o quê? Ela disse provocando. Eu sempre penso em você.
Ele corou, e ela imediatamente lamentou as palavras. Eu ia dizer que você já viu a sua mãe, disse ele calmamente. Oh, ela disse. Não, eu não faço. É esgotado Charlie pensar em sua mãe, e ela pensou que sua mãe sentia o mesmo. Demasiada pendurado entre eles. Não é bem culpa, porque nenhum deles eram os culpados pelo que aconteceu, mas algo próximo a ela. Sua dor, indivíduo, irradiava-los tanto como auras, empurrando um para o outro como ímãs com os polos invertidos, forçando-os separados. Charlie. John estava dizendo o nome dela, e ela olhou para ele. Desculpe, disse ela. Eu mergulhei por um segundo. Você tem alguma música neste carro? Ele perguntou, e ela balançou a cabeça avidamente, tomando em o desvio. Ela inclinou-se e pegou cassetes espalhados no chão, e começou leitura de rótulos. Ele zombou de suas fitas, argumentou ela de volta, e depois de algum brincalhão-brigas, ela empurrou uma fita no leitor e recostou-se novamente, para olhar pela janela. Acho que este é o lugar onde a utilidade do mapa termina. John fez um gesto para a estrada adiante. O todo da área é praticamente em branco. Acho que o que estamos procurando não está indo estar neste mapa. Ele dobrou o mapa e colocou-o cuidadosamente na lateral do assento, esticando seu pescoço para fora da janela para ver o que eles estavam passando. Sim, disse ela. Parecia que eles haviam retornado para a civilização. Casas individuais cheios campos e estradas de terra ramificavam em todas as direções. A paisagem era principalmente arbustos e árvores baixas, toda a área situada entre as linhas de baixa altitude e montanhas. John olhou para Charlie, esperando que ela notasse algo que apontaria luz na direção certa. Nada. Ele disse, embora seu olhar vazio já havia lhe dado a resposta. Não, ela disse claramente. Ela não quis dar mais detalhes. A casa tornou-se menos e mais dispersos, e os campos de escova seca pareciam estender-se mais ampla, dando toda a região um sentimento de deserção. John encontrado-se olhando para Charlie em intervalos curtos, à espera de um sinal, meio que esperando ela para dizer-lhe para parar, e se virar, mas Charlie apenas olhou para a distância, seus olhos fixos no nada, descansando sua bochecha na mão. Vamos voltar, disse ela, finalmente, soando resignado. Nós poderíamos ter perdido alguma coisa, disse Jó. Ele diminuiu a velocidade do carro, procurando um local para fazer uma inversão de marcha. Perdemos muito lá atrás, talvez seja até um daqueles sujeira-estradas. Charlie riu. Sério? Você acha que perdeu muito? Ela ficou pensativo. Não, nada disso se sente bem. Nada toca um sino. Ela sentiu um derramamento de lágrima em seu rosto, e elas vi pedir embora antes que John poderia notar. Ok, não se preocupe. Disse Charlie abruptamente, puxando-se para trás a partir de devaneio. Vamos fazer um lanche, só você e eu. John sorriu, ainda verificando seus espelhos por um lugar virar. Charlie estremeceu, em seguida, algo chamou sua atenção, e ela quase pulou em seu assento, sentando-se em linha reta. Pare! Ela gritou. John pisou nos breques e o carro derrapou, poeira ondulando-se em todo o carro. Quando pararam, Charlie sentou-se em silêncio enquanto John verificava o retrovisor de novo, com o coração acelerado. Você está bem?
Ele disse, mas Charlie já estava fora do carro. Ei! Ele gritou para ela, lutando fora de seu cinto de segurança e correndo para bloquear o carro atrás dele. Charlie estava correndo de volta para a cidade, mas seus olhos estavam no campo ao lado da estrada. Ele pegou rapidamente, trotando ao lado dela e sem pedir perguntas. Depois de alguns minutos, Charlie desacelerou e começou a mexer os pés no chão, olhando para baixo como se tivesse perdido algo pequeno e valioso na sujeira. Charlie, disse Jo. Até o momento ele não tinha pensado sobre o que eles estavam fazendo. Foi uma aventura, uma chance de ficar a sós com Charlie, para fugir após uma pista, mas agora ela estava começando a preocupá-lo. Ele afastou o cabelo do rosto. Charlie. Ele disse novamente. Sua voz tocou com preocupação, mas Charlie não olhou para ele. Ela tinha a intenção de tudo que ela tinha encontrado. Bem aqui, disse ela. Ela fez uma curva acentuada em direção à borda da estrada onde algo se projetava e serpenteavam pelo chão. John se ajoelhou cuidadosamente, escovando alguma da terra solta com a mão expondo uma viga de metal plana. Ele continuou, descobrindo uma faixa que se estendia do outro lado da estrada e partiu para o campo em ambas instruções. Levou um momento para falar. Era como se a própria terra tinha tentado escondê-lo a partir deles. Tenha cuidado, ele pensou com uma pontada menor de alarme, mas ele escovou de lado o sentimento. Eu acho que nós encontramos suas faixas, disse ele, olhando para Charlie, mas ela não estava à vista. Charlie. Ele deu uma olhada rápida para cima e para baixo da estrada, mas havia carros. Charlie. Ele chamou novamente, assinando com o pó longe do rosto e correndo para alcançá-lo. Quando ele chegou a ela ele recuou um pouco, com medo de perturbá-la. Foco intenso. Havia um grupo de árvores à frente, reunidos como se em torno de uma fogueira, alto e curto, e espesso e desgrenhada. Charlie arrastou o pé ao longo da via enquanto caminhava, como se pudesse desaparecer se ela deixou de tocá-lo. O que é isso, uma antiga estação? Perguntou John, apertando os olhos, impedindo o sol com a mão dele. Houve um longo edifício situado nas árvores, sua cor que se mistura com a pequeno bosque, o que torna difícil de detectar. As faixas se afastou, indo em direção às montanhas, e Charlie parou arrastando o pé ao longo deles, deixá-los ir. John finalmente apanhado e eles caminhou pelas gramas secas juntos em direção ao bosque de árvores, não muito longe agora. Tem que haver uma estrada. Charlie desviou quase aleatoriamente, afastando-se do edifício. John hesitou. Mas, ele fez um gesto em direção ao prédio, em seguida, seguiu-a, olhando para trás para certifique-se de que ele sabia o caminho de volta para o carro. Em pouco tempo, o chão nivelado por baixo seus pés. Pavimento velho, quebrado com ervas daninhas e montes de pedra em ruínas esticada em todo o campo de um caminho estreito, quase escondido, levando mais uma vez para o pequeno construção. É isso. Charlie disse suavemente. John aproximou-se dela com cuidado, em seguida, se levantou para ele ao lado. Eles caminharam na estrada juntos, esquivando-se em torno dos pilares da grama que se atiraram das pausas e buracos. A árvore estava lá, aquela com que alcançam braços e um medonho rosto, mas ele não é mais assustador, não era mais como Charlie lembrou.
Deve ter já estava morto quando ela era uma criança, ela percebeu. Seus membros tinham caído, deixando furos irregulares onde tinham sido, e eles colocam onde caíram, apodrecendo no chão. A árvore parecia uma sombra frágil e fraco de seu alto anterior, só é reconhecível pelo tocos e protuberâncias em seu lado que tinha feito seu rosto. Agora até mesmo o rosto parecia cansado. O edifício em si foi longo e dilapidado. Era uma história única, com um escuro telhado e as paredes castigado pelo tempo. O local já tinha sido pintado de vermelho, mas o tempo e sol e chuva havia vencido fora sobre a pintura. Foi descascado e ondulação, inteiras longas tiras de lido e a madeira debaixo mostrando, escuro com o que poderia ser podridão. Sua fundação foi overgrown com grama alta, e Charlie pensei que parecia como se estivesse afundando, como se toda a estrutura estava sendo lentamente engolido pela terra. Charlie agarrou John braço quando se aproximaram dele, em seguida, deixá-lo ir endireitou as costas. Ela sentiu como se elas estavam se preparando para uma luta, como se o próprio edifício pode atacar se sentiu fraqueza. Charlie foi cautelosamente os poucos degraus até a porta, furando as bordas e testando a madeira antes que ela deixou para baixo seu peso total. As escadas realizadas, mas havia manchas suaves, estilhaçadas no meio. Ela não teria gostado de experimentar. John não seguiu ela imediatamente, desviado por algo quase escondido na grama. Charlie, ele ergueu-a. Um sinal de metal golpeado, com as palavras pintadas. Family Dinner de Fred Bear no roteiro vermelho. Charlie deu um sorriso gentil. Claro que é isso. Estou em casa. John subiu as escadas de atrás dela rapidamente e definir o sinal para baixo com cuidado, a porta e eles entraram. A porta se abriu facilmente. Luz entrava pelas as janelas em todos os lados, revelando o vazio e a decadência. Ao contrário de Fred, este lugar tinha sido limpo. Os pisos de madeira pareciam intactos, mas foram deformados de tempo. A luz do sol em streaming, sem obstruções, e foi onde ele queria, sem mobília ou pessoas para bloquear o seu caminho. Charlie olhou para o ventilador de teto. Ele ainda estava lá, mas um de suas lâminas estava faltando. Havia uma porta dupla para o seu direito com janelas circulares. Ao contrário do sala de jantar, que foi violado com a luz solar, os sons do lado de fora, o quarto por trás das portas duplas ainda estava escuro como breu. John estava mais interessado em que este Charlie, e ele cuidadosamente olhou para uma das janelas, obviamente tentado a empurrá-lo a abrir e ver o que estava lá dentro. Charlie deixou a sua curiosidade e andou ainda mais em sala de jantar, que ela só sabia como a sala de jantar através da memória. Agora era um vago e solitário quarto, esticando longas estreitas, pelo menos 50 pés, escurecendo como foi. Houve uma fase ligeiramente elevada no final do quarto, e Charlie percebeu enquanto olhava ao redor que o lugar tinha provavelmente sido um salão de dança, e a longa mesa pela entrada que seus pais tinham usado para um registro de dinheiro provavelmente tinha sido uma barra. Ela foi até ele e viu que ela estava certa. Houve até ranuras e arranhões no piso de madeira, onde banquetas tinham cavado uma vez seus pés. Ela tentou imaginar ele, um bar escuro com uma faixa ocidental do país que joga no palco, mas ela não podia.
Quando Charlie olhou para o palco, ela ainda podia ver dois animais animatrônicos na sombra, movendo-se em voltas e reviravoltas não naturais. Ela podia ouvir ecos de carnaval, música, risos e distante. Ela ainda podia sentir o cheiro da fumaça de cigarro no ar. Ela hesitou antes de ir mais longe, como se os fantasmas, ela lembrou, pode permanecer no etapa. Ela tentou pegar um vislumbre de onde João estava. Ele finalmente teve a porta para o cozinha semi-aberto e foi enfiando a cabeça para dentro. Charlie voltou sua atenção para o palco e caminhou em direção a ela através do assoalho ranger. Mesmo o som era menor e ensurdecedor, acompanhada de assobios fracos, como o vento deslizou através das rachaduras nas janelas e paredes. Tiras de papel de parede tinha descascado para baixo e pendurou plana contra a parede, inerte até uma brisa levantou-los, e eles abanados como dedos finos apontando para Charlie enquanto ela andava. Charlie estava na base do palco, estudar cuidadosamente o andar de vestígios de o que poderia ter ficado lá antes. Tudo o que restava eram buracos onde os parafusos tinham uma vez fui. O canto parecia enegrecido, com as formas de bobinas e fios gravadas na sujeira e madeira. Tudo se foi. Sua cabeça virou em direção ao canto, à sua direita. Havia outra porta. De claro que há uma outra porta. É por isso que você está aqui. Ela ficou parada, olhando para o porta, mas não está pronto para tocá-lo. Ela foi apreendida com um medo estranho e lógico, como embora as aranhas e os bichos papões podem vir correndo para fora. A porta estava entreaberta. Charlie olhou para trás em direção a John outra vez, hesitante para irem sem ele. Como se ele a ouviu chamando por ele, ele se inclinou para fora da porta da cozinha com uma expressão de olhos arregalados. Isto é realmente assustador. Ele estava obviamente apreciando si mesmo, como uma criança em uma casa mal assombrada. Você pode vir comigo? Apelo de Charlie veio como uma surpresa para John, que parecia satisfeito, mas irritada ao mesmo tempo, tendo sido desfrutando de sua própria aventura por outro lado do edifício. 2 segundos, ele prometeu, então desapareceu novamente. Ela revirou os olhos, desapontado, mas não surpreso que sua curiosidade infantil deverá ter prioridade. Ela descansou as costas da mão contra a porta de madeira envelhecida e gentilmente guiou aberto, preparando-se contra o que quer que pode estar lá dentro. A porta se aberto. Tudo o que ela estava esperando, isso não foi tudo. Era um armário, o interior estendendo-se à sua esquerda, cerca de 8 ou 9 pés na escuridão. Havia horizontal polos montados ao longo das paredes, onde cabides tinha sido uma vez. Formas quadradas impressa na poeira encheu sua mente com imagens de caixas de alto-falantes, talvez. Quando ela entrou, ela empurrou a porta aberta todo o caminho, tentando deixar entrar tanta luz quanto possível. Enquanto caminhava ainda mais ela deixou a mão de arrastar ao longo da parede. Embora nada foi lá agora, ela podia sentir pano pesados, casacos e blusa suspensão. Não. Estes eram fantasias. Costumes tinha pendurado aqui no escuro, escondendo as suas cores, mas permitindo-se a ser sentida por cada bochecha e pequena mão que passou. Borracha acolchoado, palmas e dedos balançava para lá e para. Reflexões sobre falsos olhos passou em cima. Charlie chegou ao fim e se virou para olhar para trás.
Agachou-se, olhando para cima para o espaço vazio. Ele não se sentia vazio. Ela ainda podia sentir os figurinos. Elas eram pendurados ao seu redor. Havia mais alguém no armário com ela, ajoelhando-se na sua própria altura. Era seu amigo, o garotinho. Meu irmão mais novo. Ambos estavam jogando juntos e se escondendo como sempre faziam. Desta vez, estava diferente. O garotinho olhou para a porta de repente, como se tivessem sido pego fazendo algo que não deveria ter sido feito. Charlie olhou para cima também. Havia uma figura na porta. Parecia um dos trajes. Estava de pé sobre a sua própria, mas foi parado, por isso ainda que Charlie não tinha certeza do que estava vendo. Foi o coelho marrom amarelado. Eles amavam, mas não dançaram o cante, apenas ficou lá e olhou para eles, sem piscar. Eles começaram a se contorcer sob o seu olhar, e o menino fez uma careta a chorar, e Charlie beliscou o braço, agarrou com um senso instintivo de que não devem chorar. O coelho olhou para trás e para frente a partir de um para o outro com aqueles olhos demasiado humanas, pesada, como se pesassem e medi-los de alguma forma que Charlie não conseguia entender, como se estivesse fazendo uma decisão importante. Charlie podia ver seus olhos humanos, e ela estava com frio, com terror. Ela sentiu o medo em seu irmão, assim, senti que quando entre eles, reverberando e crescente porque foi compartilhado. Eu não podia se mover, não puderam gritar, e, finalmente, a criatura dentro desse patchwork, esfarrapado terno coelho amarelo alcançado encaminhar para o menino. Houve um momento único, quando as crianças ainda ficaríamos juntos, segurando as mãos, mas o coelho pegou o menino a seu peito, puxando-os separados, e fugiram. A partir daquele momento toda a memória quebrada com perfuração e gritos incessantes, não de seu irmão, mas ela própria. As pessoas correram para ajudar, seu pai pegou-a e segurou-a, mas nada poderia consolá-la. Ela gritou e gritou, cada vez mais alto. Charlie batia de volta de seu sonho, o som ainda elevado e doloroso em seus ouvidos. Ela estava agachada em silêncio. John ficou na porta, não ousadia de interromper. Ela não se lembrava muito do que tinha acontecido seguinte, tudo estava escuro, ele foi tudo um borrão de imagens e fatos que havia reunido mais tarde, as coisas que ela pode lembrar-se, e outros que ela poderia ter imaginado. Ela nunca foi no restaurante novamente. Ela sabia que seus pais fecharam as portas imediatamente. Em seguida, eles se mudaram para a nova casa, e a mãe de Charlie deixou um pouco depois aquele. Charlie não se lembrava dela dizendo adeus, embora ela sabia que ela deve terça-feira sua mãe não teria deixado sem um adeus. Ele estava apenas perdido na névoa do tempo e tristeza como tantas outras coisas. Lembrou-se da primeira vez que ela estava na porta de oficina de seu pai, o primeiro dia eles estavam sozinhos, em tudo. Foi o dia em que ele começou a construir-lhe um brinquedo mecânico, um cão pequeno que inclinou a cabeça de um lado para o outro. Ela sorriu quando viu que ele terminou, e seu pai olhou para ela do jeito que ele ficaria para ela para o resto de sua vida. Como se ele a amava mais do que a própria vida, e como se o seu amor fez insuportavelmente triste. Ela sabia que, mesmo assim, que algo vital dentro dele tinha quebrado, algo que nunca poderia ser reparado.
Às vezes, ele parecia olhar para a direita através dela, como se ele não podia vê-la mesmo quando ela estava de pé direito na frente dele. Seu pai nunca mais falou o nome de seu irmão, e assim por Charlie aprendeu a não ele quer falar, como se a falar que iria enviá-los de volta para que o tempo desvendara-los ambos. Ela acordou de manhã e olhou para o menino, tendo esquecido em seus sonhos que ele tinha ido embora. Quando ela se virou para onde ele estaria, e viu apenas os seus brinquedos de pelúcia, ela chorava, mas ela não quis dizer o nome dele. Ela estava com medo até de acho que, e ela treinou sua mente para encolher a partir dele até que ela realmente esqueceu, mas no fundo ela sabia que, Sammy. Um estrondo levantou-se, alto e baixo como um trem que passa, e Charlie assustado. Um trem? Ela olhou ao seu redor, os olhos arregalados. Ela estava desorientada, sem saber se ela era no passado ou no presente. Está certo. Eu não acho que é em qualquer lugar perto daqui. Pode ser apenas um caminhão grande. John pegou o braço de Charlie e puxou-a para seus pés. Você se lembra de alguma coisa? Ele sussurrou. Ele estava tentando pegar o seu olhar, mas ela estava focada em outro lugar. Um monte. Charlie colocou a mão à boca, ainda olhando para a escuridão como se ela podia ver a cena. A mão de John em seu braço era uma âncora, e ela se agarrou a ele rápido. Isso é real. Esta é agora, pensou ela, e ela se virou para ele, tomado por uma gratidão feroz que ele estava lá com ela. Ela escondeu o rosto em seu peito como se seu corpo poderia protegê-la do que ela tinha visto, e se deixou chorar. John a abraçou com força, uma mão em seu cabeça, cautelosamente acariciando seus cabelos. Eles ficaram assim por um longo momento, e, finalmente, ela se acalmou, sua respiração profunda e regular novamente. John afrouxou o aperto sobre ela, e como assim que ele fez, Charlie deu um passo atrás, de repente ciente de quão perto eles tinham sido. Mãos de João ainda estavam suspensos no ar a partir de onde Charlie tinha sido. Depois de um momento de choque, ele baixou um e usou a outra para coçar a cabeça. Então, ele esperava por uma resposta para preencher o silêncio. Um coelho. Charlie disse calmamente, olhando para a porta. Um amarelo coelho. Sua voz tornou-se mais grave, como a imagem ainda estava fresca em sua mente. O que eu vi à noite Michael desapareceu, o urso, eu tenho certeza que ele era amarelo também. Eu pensei que você disse que era como os outros, disse Charlie. Eu pensei que era. Quando todo mundo disse Fred era marrom, aquela noite nós primeiro reuniu-se, eu apenas pensei que eu estava lembrando errado. Quer dizer, elas realmente não têm uma grande memória para trás. Em seguida, você sabe? Eu nem sequer me lembro de que cor minha antiga casa era. Mas então você disse que estava amarela, também. Sim, eles eram amarelos. Ela assentiu com a cabeça. Foi a resposta que ele estava esperando. Eu acho que é conectado via os animais a partir daqui, e o que eu vi em Fred. E a que levou meu irmão, Charlie pensou. Ela deu uma olhada final em torno do lugar. Vamos voltar, disse ela. Eu quero sair daqui. Tudo bem, disse Jó. Enquanto se dirigiam para a porta, um pequeno objeto chamou a atenção de Charlie, e ela arrebatou-o.
Era um pedaço de metal retorcido, e como John assistiu, por perto, ela estendeu-a. Em seguida, deixou pular de volta junto com um estalo alto, como um chicote. John pulou. "O que é isso?" ele disse, compondo-se. "Eu não tenho certeza", disse ela, mas ela guardou em seu bolso. John estava assistindo. Ela gosta, havia algo que ele queria dizer. "Vamos", disse Charlie. Eles começaram a caminhada de volta para o carro. Sammy, em seguida, anos mais tarde, e o Mike com outras crianças. "É claro que é ligado", Charlie pensou. "Lightning pode atacar 2 vezes, mas não matar." "Você pode dirigir de novo?" ela perguntou depois de um longo período de silêncio. O único parece até agora tinha sido seus sapatos esmagando através da grama seca. "Sim, claro", disse ele. John conseguiu pegar o carro, virou no espaço restrito, e Charlie liquidadas contra a janela, os olhos meio fechados já. Ela observou as árvores voar fora de sua janela, e se sentiu começando a cochilar. O objeto de metal no bolso estava cavando em sua perna, mantendo-se acordado, e ela reposicionou-o, pensando sonhadora da primeira vez que viu uma das coisas. Ela estava sentada com Sammy no restaurante, antes que ele abriu para o dia. Elas estavam sob uma janela, em um feixe de luz empoeirada, jogando algum jogo inventado que podia não me lembro mais, e seu pai veio de arreganho. Ele tinha algo para mostrar eles. Ele ergueu o pedaço de metal retorcido, e mostrou-lhes como que foi inaugurado. Em seguida, deixa ele pular de volta na mão. Ambos gritaram de surpresa. Em seguida, começou a rir e batendo palmas. Seu pai fez isso de novo. "Eu poderia tirar fora o seu nariz", ele disse, e novamente eles riu, mas rapidamente seu rosto ficou sério. "Eu quero dizer isso", disse ele. "Este é um bloqueio de primavera, e eu quero que você saiba como ele funciona, porque isso é muito perigoso, e eu não quero nunca mais você tocar estes. Esta é porque nós nunca colocar as mãos nas fantasias de animais. É muito fácil para desencadear este se você não sei o que você está fazendo, e você pode se machucar. É como tocar o fogão do nós nunca tocar o fogão." Eles balançaram a cabeça com uma solenidade além de seus anos. "Boa. Porque eu quero que você tanto para crescer com todos os seus narizes." Ele chorou, e ele varreu-os, um em cada braço, balançando-os em torno de como eles riram. De repente houve um estalo alto. Charlie sacudiu fora do sono. "O que é que foi isso?" "O que foi o quê?" disse Jó. O carro estava desligado. Charlie olhou ao redor. Elas estavam de volta ao motel. Charlie levou um momento para reorientar-se. Em seguida, deu um sorriso relutante. "Obrigado para a condução." "O que você estava sonhando?" disse Jó. "Você parecia feliz." Charlie balançou a cabeça. "Eu não me lembro."